Hoje nós vamos terminar o livro de Apocalipse, capítulo 22. Nós passamos todo o semestre de 2023, o comecinho desse ano, em alguns domingos tratando o livro de Apocalipse, salvo alguns domingos em que nós tratamos outros assuntos, como o Natal, a ressurreição de Jesus, a Páscoa, estivemos no acampamento. Mas ao longo de todo esse tempo, capítulo por capítulo, foram 21 domingos e hoje, 22º domingo, estudando e refletindo com os irmãos no livro de Apocalipse. Começamos lá atrás, no capítulo 1, mostrando o Senhor Jesus glorificado, chamado de João, o Senhor Jesus glorificado no céu. Nós vimos depois, nos capítulos 2 e 3, as cartas às igrejas, a instrução do Senhor à igreja, não só daquele período, mas retratando todo o momento histórico da igreja do Senhor. No capítulo 4, a visão do trono de Deus, mais uma vez o Senhor Jesus glorificado e a sua igreja aos pés dele, como nós vimos também no versículo 5, os 24 anciãos, no capítulo 5, a igreja do Senhor Jesus, representada pelos 24 anciãos, depositando as suas coroas aos pés do Cordeiro. A partir daí, então, nós vemos um período de juízo, desde o capítulo 6 até o capítulo 19, o Senhor exercendo juízo sobre esse planeta, em forma de selos, em forma de trombetas, em forma de ais, né? E nós vimos então o Senhor também separando as suas verdadeiras testemunhas de Jeová, as verdadeiras testemunhas de Jeová, os 144.000 verdadeiras testemunhas de Jeová que vão pregar nesse mundo, e isso eu posso falar, porque essas aqui não mudam de opinião, essas aqui não mudam doutrina, essas aqui não oscilam na palavra de Deus. E depois então, no capítulo 8, capítulo 9, as trombetas, depois a palavra de Deus começa a falar de ais, começa a falar então de vindimas, dando um lampejo, né, do que seria então o Senhor aparecendo em poder e em glória, para pisar o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai. Nós vimos também os flagelos nos capítulos 15, a queda de Babilônia no capítulo 17, no capítulo 18, a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo no capítulo 19, a prisão do anticristo, a prisão de Satanás, né? A inauguração daquele lugar no capítulo 20, chamado o inferno que arde com fogo e enxofre, só no capítulo 20 do livro de Apocalipse, após o trono branco, incrédulos de todas as eras serem julgados ali. Vimos na semana passada o capítulo 21, a Nova Jerusalém, e hoje entramos no capítulo 22, que é a conclusão, é o fim, né, desse livro maravilhoso, que é o livro de Apocalipse. Eu espero, meus irmãos, você que está aqui, que essas palavras essa noite toquem o seu coração, porque ela diz respeito diretamente a você. As palavras que você vai ouvir aqui, as palavras descritas no Apocalipse 22, tem tudo a ver com você, com o seu futuro, com a sua vida. Convido você então a embarcar conosco nesta reflexão, ainda que breve, humana, de um pecador que está diante de vocês, que é o capítulo 22 do livro de Apocalipse. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, te agradecendo, Senhor, pela vida, pela Tua palavra que não falha. Te agradeço, Senhor, pelo Deus que não falha, pelas promessas que o Senhor faz. E eu quero te pedir, Pai, que não saiamos daqui essa noite iguais, Senhor, ao que entramos aqui. Talvez vir para a igreja é costume, já faz parte do dia a dia de muitos aqui, mas nós queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, que hoje saiamos daqui, a começar por mim, refletindo sobre a Tua volta, sobre quem o Senhor é e sobre o que Tu farás, porque Tu és Deus.
Que nós possamos, Senhor, rever nossos valores, rever os nossos conceitos e saber que ainda é tempo de voltar ao primeiro amor. O primeiro amor que nos constrange, que é do Senhor Jesus. Pai, nós não somos, Tu és, como nós cantamos aqui. Tu és a fonte de água viva. Então, bendito seja o Teu nome. Oramos, agradecemos, colocamos-nos, Senhor, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Na semana passada, nós introduzimos o capítulo 22, nós vamos só reler os 5 primeiros versículos, e depois, a partir do versículo 6, a reflexão aí para hoje. Diz o texto da palavra de Deus: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Você conhece uma árvore que dá um fruto por mês? Eu conheço, chama-se árvore da vida, inédita. Ela vai dar fruto todo mês, durante o ano inteiro. E por que 12? Porque 12 são os meses do ano. Para a cura dos povos. Interessante que a árvore da vida lá do Éden está hoje lá onde Deus está. Às vezes as pessoas perguntam: onde está a árvore da vida? Onde está o paraíso? Está lá. Aquilo que Adão perdeu, nós vamos ver. Onde está o tabernáculo, a arca da aliança? Está lá. O Senhor guardou tudo, Ele não perdeu nada daquilo que é dele. No versículo 3 nós lemos o seguinte: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e nas suas frontes está o nome dele. Em 1 João diz que um dia nós veremos a face de Deus, porque seremos semelhantes a Ele, corpo incorruptível, sem pecado, e nós vamos vê-lo exatamente como Ele é. Talvez você fale: eu não preciso de Deus. Eu já escutei gente falar isso para mim: eu não preciso de Deus. Eu fico assim, olhando para a pessoa, eu falo: infeliz, você não sabe o que você está perdendo. Você está perdendo tudo. Você vai ganhar uma eternidade sem Deus se você não precisa de Deus. Essa é a sede do homem, essa é a nossa fome. Nós precisamos nos alimentar dele. Eu fico às vezes preocupado quando tudo toma lugar de Deus na vida das pessoas. Tudo toma o lugar de Deus. Vamos ler a Bíblia? Não. Vai jogar o time tal. Vamos orar? Não, eu não posso agora. Vamos fazer isso? Não, eu não posso agora. Vamos à igreja? Não, porque tem isso ou tem aquilo. Ele precisa ser o primeiro, ele veio para ser o primeiro. Como nós vimos hoje de manhã, ele é o primeiro, ele é o último. Ele é aquele que é, que era e que há de vir, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E se você quer ser feliz, é olhando para ele. Os filósofos falaram isso, Voltaire falou isso. Se o homem é tão feliz em Deus, por que ele é tão contrário a Deus? E se ele é contrário a Deus, por que ele é só feliz em Deus? É simples. Nós precisamos olhar para aquele que doou a vida. E se nós não olharmos para o doador da vida, nós continuamos com fome, nós continuamos com sede. E você continua com sede. Contemplarão a sua face. Vamos continuar. Então não haverá mais noite, nem precisam ele de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Que luz é essa que vai dispensar o sol? Eu convido você a vir a semana que vem aqui, que nós vamos mostrar algumas imagens para vocês. Sobre o tamanho do sol, por exemplo, perto de outros planetas. Como ele é pequenininho. E a glória de Deus vai ser maior do que toda ela. Todos eles.
Eu estava essa sexta-feira olhando para um céu estrelado e aprendi isso com Beto Tavares. Beto Tavares vai estar aqui dia 28. E o Beto dirigia por uma estrada uma vez na Itália, aquelas montanhas, aqueles vinhais. Ele parou o carro e disse: parabéns, Jesus, é tudo muito bonito. E eu tive essa ousadia. Eu olhei aquele céu estrelado, eu falei: parabéns, Jesus, que coisa linda. E aí sozinho comecei a cantar uns louvores. Eu me sentia a Jordânia no meio do nada. Foi demais, gente. Cadê a Jordânia? Subiu. Que bom. Não conta para ela. Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Versículo 6. Disse-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Presta atenção, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Pastor, eu posso crer no livro do Apocalipse? Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Tem pastores, eu não sei se são crentes, querendo atualizar a Bíblia. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ah, você não pode dizer que a Bíblia é Jesus em palavra, porque isso é bibliolatria. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu creio num Deus que inspirou até uma vírgula. A menor letra hebraica do Antigo Testamento e a mais simples, aquilo que nós chamamos na língua grega de espírito, aquele acento mais insignificante, não está lá à toa. Deus, pois, porque as suas palavras são fiéis e verdadeiras. Jesus Cristo de Nazaré se encarnou com o nome de palavra, de Logos, para dizer que tudo que está escrito sobre ele na palavra de Deus, na Bíblia, é fiel e verdadeiro, porque Ele é fiel e verdadeiro. Meus irmãos, você não perde seu tempo quando você está aqui. Guarda isso. Aqui às vezes nós tropeçamos, violão cai, nós cantamos às vezes trêmulos, não temos muito tempo para ensaiar, o Mário ficou doente, a gente faz o nosso melhor, mas você não perde o seu tempo em estar aqui. Ainda que seja online, talvez você esteja em trânsito, em viagem, está em casa, enfermo, acompanhando o culto online, como alguns estão, por enfermidade. Não é tempo perdido, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Creia nisso. Versículo 7. Desculpa. O Senhor dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos, final do verso 6, as coisas que em breve devem acontecer. E esse devem aí, olha para mim, não é deve acontecer, talvez aconteça. Não, é deve, porque vão acontecer, é certeza. Em inglês tem um verbo para isso, é must, vai acontecer. As coisas que devem acontecer, elas têm que acontecer e elas vão acontecer, porque Deus falou que vão acontecer. Deu para entender? 7 agora. Ele prometeu: eis que venho sem demora. Para pensar em eternidade. Quem assistiu a aula do Marcão hoje aqui, vibrou, né? No aspecto eternidade de Jesus. De eternidade, eternidade Ele é. Vai levantando a mão. Quem sabe de cor o nome do pai e da mãe? Que bom. Quem sabe de cor o nome do avô e da avó paterno e materno? Quem sabe de cor o nome do bisavô paterno e materno? Olha, vai, levanta a mão. Vamos ver. Quem sabe o nome do tataravô materno e paterno? Quem sabe o nome do tataravô materno e paterno? Quem sabe o nome do metralhador avô, materno e paterno? A gente sabe, no máximo, bisavô. Tataravô, só a Derlene levantou a mão. E aí a coisa começa a rarear, sabe por quê? Porque Deus é de eternidade a eternidade.
Quantos anos tem o planeta, Marcão? 6.000 anos. 6.000 anos de história de civilização. Eu lembro uma vez que caiu uma prova de história, qual é o berço da civilização? E a gente aprende desde criança, o berço da civilização, aqui comigo, é a Mesopotâmia. Meso quer dizer, no meio, entre, pótamos, rio. Tem um rio em Washington que é o Potomac, né? É o rio, Pótamos quer dizer rio. Que interessante. Aí caiu a prova, um amigo meu, então falou assim, queria cola, né? Berço da civilização. Eu falei assim, Mesopotâmia, Pótamos, hipopótamo, cavalo do rio, né? Aí ele escreveu lá, o nome dos rios. Eu fiz assim, e o outro, Frates. Aí ele escreveu na prova, o nome dos rios, Leão e Eufábio, ele se chamava Fábio. Não adiantou nada. Ou seja, estuda, gente. Não pode colar. O que nós temos de civilização aí? Poucos milhares de anos. E o que vem antes? O Criador. E o que vem antes é o Criador. E o que vem antes é o Criador. Ele é de eternidade a eternidade. Eu pergunto, o que são 2024 anos para um Deus de eternidade a eternidade? Nada. Um sopro. E aí alguém que vai viver 60, 70, 80 anos, 90 anos, vai dizer assim, eu não preciso de Deus. Misericórdia, acorda. Como não precisa de Deus? Como não precisa de Jesus? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Eis que venho sem demora. Não vai demorar. Meus irmãos, quando eu era jovem, adolescente, igual alguns que estão ali, era uma época que se falava muito da volta de Jesus. Na minha casa a gente estudava esses assuntos, mas para mim parecia muito longe. Não tinha internet, né? Não tinha essa tecnologia que tem hoje. Quando falava marca da besta, a gente imaginava um carimbo, a gente imaginava igual faz o chicletinho lá, que a gente colava aqui, a gente especulava. Aí depois veio o código de barras, vai ser código de barras. Hoje se fala em chip. Meus irmãos, eu nunca imaginei um mundo como é hoje. Uma guerra sendo transmitida ao vivo. Ataques do Irã contra Israel, a Escritura não pode falhar, ela está diante dos nossos olhos, acontecendo ao vivo. Um dia meu filho falou, vamos lá no jogo. Eu falei, filho, não, eu sou meio ruim assim para essas coisas, mas fomos. Ele insistiu, fomos lá. E eu fiquei impressionado, porque eu falei assim, o ingresso está aqui. Ele começou a rir, não precisa. Eu mal cheguei na porta, já abriu, porque uma máquina viu meu rosto. Tchum. Falei, onde nós vamos parar, gente? Ele disse, eu venho sem demora, não falta muito. E feliz aquele que guarda as palavras da profecia escrita neste livro, Apocalipse de 1 a 22, porque são palavras fiéis e verdadeiras. Se você guarda as palavras, você é feliz. Porque eu espero que você vá para o céu, porque eu vou para lá e quero muito que você vá comigo. Meus queridos, se a gente não se acerta aqui, pode ter certeza que lá em cima é comunhão perfeita. E é isso que Jesus quer. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Gente, imagina João vendo Apocalipse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, as pragas. Jesus vindo de forma gloriosa, pisando as nações, separando ovelhas de bodes, o Senhor Jesus glorificado, nós no céu com Ele, como noiva adornada para seu noivo. A Bíblia vai nos chamar de esposa, a Nova Jerusalém. João ficou extasiado.
E ele falou: que anjo é esse? E ele quis adorar o anjo. Gente, João andou com Jesus. E eis que de repente, João, que quis adorar Jesus, ele leva uma reprimenda desse anjo. Olha lá o verso 9. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu. Eu sou igual a você, João. Os profetas, dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. É um anjo enviado por Jesus. Gente, anjo. Anjo. Um anjo matou 185 mil pessoas do exército assírio. A gente sabe quem é esse o anjo. Mas é anjo como homem. Nós vimos aqui um anjo em pé no sol. E não se queima. E esse anjo diz para João: eu sou igual a você, eu sou igual aos profetas, eu sou igual aos santos, adora a Deus. Sabe o que esse anjo está dizendo? Que nós temos um objeto de adoração, que é o Senhor Jesus de Nazaré, a Trindade excelsa, essa que nós podemos adorar. Porque anjo, profetas, o próprio João, os santos, são iguais, nivelados. Pode ter certeza que quando o ser humano se prostra a alguma coisa que não é o Senhor, outro recebe adoração, e não é o Senhor. Quem você tem adorado? Lá no livro de Romanos, no capítulo 1, 18 a 32, nós lemos que o homem, o ser humano, muda a glória de Deus em mentira, adorando a criatura ao invés do Criador, homens, aves, quadrúpedes e répteis. Percebeu que vai descendo? Vocês conhecem a deusa celebridade, que muitos adoram? Você conhece o Deus celebridade do esporte, que muitos adoram? Admiração é uma coisa, adoração é outra. Tem gente adorando gente, tem gente se prostrando diante de tudo. Quem é o teu Deus? Ah, eu adoro a Deus, eu sou simpático, eu faço lá o sinal da cruz, eu beijo, né? A cruz. Eu beijo a Bíblia antes de dormir. Imagine que você precise de um remédio, esse remédio é importante. Se você esquecer de tomar ali uma dose por dia, você morre no dia seguinte. Faz o que você faz, pega a caixinha do remédio, dá um beijinho e vai dormir. Não adianta. Ah, eu beijo o crucifixo, não adianta. O professor Jurandir Mendes, que mora com Jesus, ele dizia o seguinte: há uma diferença brutal entre crucifixo e Cristo fixo. Ou Cristo está fixo no seu coração, ou é só algo pendurado que não serve para nada. O anjo deixou bem claro: adora a Deus. Versículo 10. Disse-me ainda: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Nós temos um Deus, aprendemos isso hoje pela manhã, que Ele é Senhor do tempo, Ele não está circunscrito ao tempo, Ele não está preso ao tempo, porque Ele é Deus. E se Ele está dizendo o tempo está próximo, acreditem, está próximo. Uma vez eu estava num grupo de crentes, aí um lá falou para mim assim: ah, Ion, esse negócio aí de escatologia, eu acho que não vai ser agora não. Eu imagino que vai ser lá no ano de 2054. Eu falei: rapaz, você é testemunho de Jeová? Está fazendo previsão? Você é o quê? Se você fala que eu estou sendo antiético, desse grupo religioso eu posso falar. Se alguém tiver curiosidade, depois me pergunta por quê. Desse eu falo, sem medo. Tenho direito. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o tempo está próximo. Versículo 11. E aí vem algo que eu queria gastar com você. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Já o justo continue na prática da justiça e o santo a santificar-se.
Eu olho para Apocalipse 22:11, eu não vejo muro. Eu olho para Apocalipse 22:11, eu vejo um Deus cuja espada vem e bate assim e diz: posicione-se. Você quer ser imundo? Seja imundo. Você quer ser injusto? Pratique injustiça. Você quer ir para o inferno, fazer as coisas que o diabo gosta? Vai de cabeça, vai feliz, vai para lá. Agora, se você quer se santificar, se você quer justiça, se posicione ao lado do Senhor Jesus. Não tem muro. Eu tinha um aluno no Mackenzie, eu gostava muito dele, um menino carioca, muitos anos fiquei sem vê-lo, estava subindo a Consolação com a Júlia, nós o encontramos. O apelido dele na sala de aula era Jesus. Imagina por quê? Por que que os coleguinhas chamavam ele de Jesus? Porque ele testemunhava de Jesus o tempo inteiro. Aí os amigos chegaram: olha, vamos lá para o boteco tal, a gente vai encher a cara, aí um dia nós vamos para a sua igreja. E ele falou assim: vamos fazer o contrário, porque o dia que vocês forem na minha igreja ouvir de Jesus, vocês nunca mais vão querer voltar no boteco. Pergunta se os meninos foram ou não foram. Mas todo mundo chamava ele de Jesus. E uma madrugada, Deus me acordou e disse: Ion, ore pelo Vitor. E eu passei a orar por ele. Que interessante. Assim como David Livingstone foi confundido com o próprio Jesus. Sabe por quê? Continue o justo na prática da justiça e o santo a santificar-se. Não tem muro. Não tem muro. Conta essa história que o menino estava em cima do muro e quando ele olhava para um lado, os anjos do Senhor falavam para ele: pula para cá, aqui é o nosso lado, aqui é o lado bom. E quando ele olhava para o outro lado do muro, os capetinhas do inferno de braços cruzados, só olhando para ele sem dizer uma palavra. Aí ele olhou para o outro lado, os anjos de Deus falavam: vem para cá, aqui é o lugar de Jesus, venha para cá. E ele olhava para o outro lado do muro, silêncio, ele só de braço cruzado olhando. E ele fica indignado com aquela cena e pergunta: por que vocês não me convidam para ir para o lado de vocês? E eles responderam: o muro é nosso. Não tem muro nessa história. Continue o injusto fazendo injustiça, o imundo sendo injusto. O justo continue na prática da justiça e o santo a santificar-se. Eis que venho sem demora, e tenho comigo, e comigo está o galardão, ou a recompensa, que tenho para retribuir, para cada um, segundo as suas obras. Galardão, recompensa. E Deus vai recompensar segundo as suas obras. Tem muita gente que põe crente no grande trono branco. E eu falei: Senhor, me dá um bom argumento. Aí eu pedi para o Marcos ler Efésios 2:10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, pois somos criados em quem? Com qual finalidade? Para as boas obras, as quais? Quem preparou? Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. O crente não é julgado segundo as suas obras, porque as minhas obras más foram canceladas como escrito de dívida na cruz do Calvário. Querido, por pior que seja seu pecado, há uma cruz e Jesus pagou o preço do seu pecado ali. Ali é o lugar de recomeço, é ali lugar de você se colocar aos pés dele e dizer: Jesus, eu sou pecador e o Senhor assumiu minha cruz. Uma vez alguém disse: pastor, Jesus morreu em nosso lugar. Eu falei: não, Jesus pegou o seu pecado, levou na cruz com ele, como se o seu pecado fosse dele. Embora ele não tenha cometido pecado algum, ele te substituiu ali, por amar você, por esse amor que nós não podemos mensurar. Como cantamos aqui, qual foi o preço? Eu não tenho ideia, é muito alto. Porque toda vez que eu peco, eu me pergunto: qual é o preço da cruz?
Agora, tudo que eu faço para a glória de Jesus, porque Ele é o autor das boas obras, foi Ele quem disse: sem mim nada podeis fazer. O Pai preparou as boas obras de antemão. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Deus fez tudo. Então, tudo que eu quero fazer para a glória dEle. E Ele vai dar segundo as suas obras. E conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 4, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Quem sou eu? Os 24 anciãos depositam as suas coroas aos pés de Jesus. Eu tento sempre imaginar as coroas do apóstolo Paulo, do apóstolo João, as coroas de Bonhoeffer, as coroas de David Livingstone. Eu espero que você não chegue no céu sem coroa nenhuma. Está aqui minhas obras. O fogo prova. Senhor, não sobrou nada. Não sobrou nada. Mas entra. Eu morri por você, criatura. Você não fez nada por mim. É só em Deus. Vamos seguir. Vamos terminar. Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega. O primeiro e o último. O princípio e o fim. Felizes são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Que interessante. Quando eu evangelizo, eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Se você chegasse no portão do céu agora e Deus te perguntasse: por que eu devo deixar você entrar aqui? Qual seria a sua resposta? Ah, pastor, eu nunca matei, nunca roubei. Para, você não vai entrar. Você não vai entrar. Se você cometer um pecado por dia, você não vai entrar aqui. Aqui é um lugar de santidade. Me dá um outro motivo. Ah, olha, eu era religioso, eu ia à igreja, eu dava o dízimo, eu fazia... Não, aqui você não vai entrar. Eu sou a 8ª geração de presbiterianos de sangue azul legítimo. Aqui você não vai entrar. Pastor, eu rezava 3 dias, 3 vezes ao dia, virado para a cidade. Aqui você não vai entrar. Eu jejuava nas festas, você não vai entrar. Eu ia de casa em casa, aqui você não vai entrar. Mas se um dia você dissesse: Senhor, eu sou pecador, o pior deles, eu não mereço entrar aí, mas Jesus me substituiu naquela cruz e eu creio que foi no meu lugar, a porta vai se escancarar diante de ti. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E fora ficam os cães. Ah, cachorro não vai para o céu, não. Cães aí é demônios. Eles ficam fora. Os feiticeiros. A palavra feiticeira é interessante, é fármaco. Os impuros, os assassinos, os idólatras. E todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Jesus é descendente de Davi de pai. Jesus é descendente de Davi de mãe. Pela carne, pelo sangue, pela lei de Moisés. Tanto José como Maria eram descendentes diretos de Davi. Só que no Salmo 110, o pai fala para o filho: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. Se Jesus é descendente de Davi, como ao mesmo tempo ele é Deus de Davi, e Davi registrou esse salmo. E ele não é a ou uma estrela, ele é a brilhante estrela da manhã. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas das igrejas. Para que foi escrito o livro de Apocalipse? Para quem? Desculpa, quem são os mordomos dessa revelação? A igreja. Foi escrito para as igrejas, que privilégio.
O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Porque ele, Jesus, é a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E isso foi escrito às igrejas, então o Espírito e a igreja dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E qualquer que quiser, receba de graça a água da vida. Hoje, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, uma letrinha que seja, desta profecia, Deus tirará a sua parte da cidade, da vida, da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Qual foi o primeiro pecado? Cobras não falam. Que interessante que alguém usou um bichinho para falar. Porque esse bichinho não aparece como ele é. Ele gosta de usar quem não é ele para falar e se comunicar. Começou com serpente, depois foi cavalo, né? E aí ele aparece e diz assim, foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Meus irmãos, cadê a palavra livremente que Deus disse para Adão? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Não. Deus disse que a gente não podia nem comer nem tocar. Ué? Ele não só omite a palavra livremente, acrescenta um não onde não tem. E agora então a mulher se confunde e diz que não podia tocar, ou seja, ela embarca na tática da serpente e acrescenta também, e omite também. O que aconteceu lá em Gênesis é o que está sendo dito aqui em Apocalipse. Não tira o que Deus disse, e não acrescente o que Deus não disse, porque o que vai acontecer é isso. A palavra de Deus existe para ser obedecida e crida. E eu queria terminar com os versículos 20 e 21. Aquele que dá testemunho dessas coisas, diz, certamente venho sem demora. Quem está dizendo isso? A resposta vem logo em seguida. Lê comigo. Amém? Vem, Senhor Jesus. Ele vem. São 6.000 anos de civilização. O que o homem está conseguindo provar? A sua incapacidade de mudar as coisas. A sua incapacidade de não pecar. O ser humano está tentando prorrogar a vida via tecnologia. E isso não garante a vida eterna. A vida eterna está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu não sei porquê, mas a Bíblia termina de um jeito muito parecido do jeito que ela começou. Gênesis 1:1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Graça. E a Bíblia termina dizendo, a graça do Senhor Jesus, que estava lá no jardim, lá no Éden, lá na criação, seja com todos. 2024 anos de graça. Pura graça. Eu não sei o que você vai fazer com tudo isso. Talvez você esteja louco para ir embora, não aguento mais esse cara falando. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Posicione-se. Jesus está convidando você a se posicionar. Jesus está falando, me leva a sério, por favor. Me leva a sério. Eu não sei como está o seu momento com o Senhor Jesus. Mas nós estamos na plena dispensação da graça. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Ele vai voltar. Mas nós estamos vivendo um momento de graça. Que farei de Jesus chamado Cristo? Há quanto tempo você ouve essas coisas?
Irmã Joelma, irmã Dailton, nós não estamos falando aqui de igreja. Igreja não salva, é Jesus que salva. É Jesus que leva para o céu. É Jesus, nós estamos falando de Jesus. Igreja boa, ela tem que falar de Jesus. Porque ninguém presta mesmo, mas Jesus sim. Mas o que nós queremos, que esse Jesus seja pleno em nós. Eu quero mais de Jesus em mim.